Em plena segunda vaga da pandemia, os arrendatários das casas para estudantes chegam a colocar 17 desconhecidos numa casa onde os alunos universitários vivem amontoados e correm todos os riscos. Jornalistas do Investigação CM, com recurso à Câmara Oculta, mergulharam no submundo do aluguer de quartos para estudantes. Este ano, os jovens e as famílias têm de enfrentar os preços altos dos alojamentos com a pandemia pelo meio. O Investigação CM encontrou uma casa onde é possível viverem 17 jovens em quartos duplos e aos mesmos preços de sempre. 400 euros por cabeça. O anúncio é claro. Uma casa com 8 quartos, todos duplos e um triplo. Preço base, 400 euros. Num ano atípico e numa altura em que as autoridades de saúde anunciam uma segunda vaga da pandemia de Covid-19, os arrendatários das casas para estudantes chegam a colocar 17 desconhecidos numa habitação com espaços partilhados e correndo todos os riscos. Isto é um quarto para 2 pessoas, 400 euros. 400 euros por pessoa? Não. 400 euros para as duas. E a dividir. O valor é dividido por as duas pessoas, ok. Ok, diga uma coisa, então, e com isto do Covid, entra na mesma as duas pessoas? Sim, acho que não. Ok. Muito bem. E disse-me que eram quantas pessoas no ao total? As que forem, né? As que forem. Os quartos deixam para 3 pessoas. Ok, 3 pessoas. Foi Este casa de banho. Este é maiorzinho. É a única que tem casa de banho. Olá, boa tarde. Isto é para 3 pessoas, são 600 euros. Também a dividir. É, exatamente. Caso o aluno se sinta mais seguro, pode alugar um quarto sozinho, mas deverá pagar o valor na totalidade. O único quarto desta casa, que tem WC privado, custa 600 euros. Esta casa, que tem 8 quartos a 400, 500 e 600 euros, faz com que o senhorio, no final do mês, leve para casa 3.800 euros. No final do ano, equivale a mais de 45.000 euros. Estes valores não se alteram caso os estudantes pretendam recibo. Tem bom aspecto, tem bom aspecto. Isto, cada quarto irá ficar com um desses armários. Ok. Pode ser identificado. Divide-se tudo pelos quartos. Sim. Exatamente. Apesar de remodelada, a casa fica numa cave. Não há janelas para o exterior. Os quartos têm uma pequena claraboia que pouca luz tem e custam 500 euros. Portanto, aqui um quarto também com 2. São todos os quartos duplos? São 4 duplos. Aqui vai tudo assim. Quem quiser ficar com um quarto, suporta a renda integral. Aqui já são, deste lado, já são 500 euros. Então aquele é 400, o outro como é 3 é 600. 600. Este aqui é 500. 500. Também tudo que é deste lado só para 500 euros. Ok. Mas há alguma razão especial? Todo isto está virado só para as janelas e as janelas. A vista é diferente para este lado. Todos têm um frigoríficozinho. Sim. Ok. Ainda tem bastantes quartos. Sim. Dá para quantas pessoas? Pai, 6? Mais? 4, 2, 4. 5, 6, 7, 2, 14, 14 vezes 17, não, mais, 1, 2, 3, 4, são mais próximos. São mais 2. A sala e o ginásio, que ainda estão por construir, são zonas comuns e não ficou claro de que maneira vão ser tomadas as medidas de segurança necessárias para que os estudantes, que podem ter contacto com o mais variado número de pessoas no exterior, vivam em segurança sem contrair o novo coronavírus. Vocês vão aplicar, ou a empresa, neste caso, que é a dona, vai aplicar algumas coisas aqui, tipo desinfetante? Sim. Vão aplicar? Sim. Em caso, imagino que há um aluno que aparece infectado.
Como é que depois será Mas feito tanta gente. caso tiver que fazer um isolamento aqui? Se tiver um contacto lá de cima, vão fazer-me um favor. Com quem é que contactaram? Com o Sim. Pois, fazendo essas perguntas todas, ou ele reporta para outra pessoa para responder a essas perguntas. E assim fizemos. Entramos em contacto com um dos responsáveis da empresa proprietária da casa, que garantiu a instalação de medidas de higiene e um quarto para isolamento na habitação. Sim, estamos a preparar. Então vão ter um... Vão ter um sítio para a pessoa ficar isolada. Sim. Pronto. E diga-me uma coisa, vocês também vão ter dispensadores de álcool gel ou Não, vamos pôr. vão pôr tudo? Vamos. Ok, pronto. Era Na essa... entrada e depois repartido pelo espaço todo, nos corredores. Em ano de pandemia, em que muitas famílias viram os rendimentos reduzidos para metade, a entrada de um jovem na universidade pode ser um verdadeiro tormento. A crise está ao virar da esquina, mas os preços praticados pelos arrendatários não se alteraram. Para agravar a situação, o número de estudantes por casa aumenta e os riscos de saúde também. Foram muitos os alojamentos locais que, com a chegada da pandemia, tiveram de fechar portas. Agora, no regresso a uma normalidade diferente e com menos turistas, adaptaram os negócios. O proprietário do hostel que se segue decidiu alugar alguns dos quartos também a estudantes. Apesar de ter as medidas de segurança exigidas pela Direção-Geral de Saúde, não deixa de juntar numa casa mais de 10 pessoas. Este apartamento fica no centro de Lisboa, com acessos privilegiados a transportes e serviços. Foi, antes da pandemia, um bed and breakfast. Agora, para sobreviver, o proprietário optou por arrendar 3 dos quartos ao mercado dos estudantes, porque sabe que nos próximos meses pode ser a sua única tábua de salvação. Então, tal como fizemos no anúncio, neste caso, queremos que estes 2 ou 3, que em princípio serão no máximo de 4 pessoas, por isso são 2 ou 3, depende se for uma pessoa por quarto ou mais, partilham uma casa de banho, exclusivo. Ok. Para não haver misturas com outras pessoas. A casa de banho é só para esse... Para isso, só que mesmo assim há uma partilha. Portanto, tem que haver aqui algum controle e umas regras de disciplina também para deixar a casa de banho limpa. Portanto, nós também fazemos uma limpeza diária. É possível arrendar um quarto neste hostel por 530 €. O valor não se altera se o estudante pedir recibo. Com estes 3 quartos arrendados, o senhorio já consegue, por mês, 1.590 €, o que no final do ano equivale a mais de 19.000 €. Estas contas não incluem os valores cobrados aos turistas que optem por ficar também neste alojamento. Então, em relação ao preço, aquele estava a dizer o primeiro... 530, inclui eletricidade, água, As despesas. essas coisas estão. Sim, é importante. E diga-me uma coisa. Wi-Fi também, tem Wi-Fi em todo o partilho dos quartos, inclusive. E diga uma coisa, pronto, então estes quartos aqui serão para estudantes, não é? E os outros dali serão então para hóspedes, caso venham? Dali são 9 ao todo, portanto, há 2 ou 3 que vão ser alugados neste tempo, no âmbito de longa duração. Os restantes vão continuar a ser alojamento local. Aqui nesta casa, a cozinha e o WC também são partilhados e está previsto que todos os dias uma empregada de limpeza faça a higiene da casa de banho. Apesar de todas as regras de higiene e segurança do proprietário, não há nesta casa um quarto que permita isolar um dos hóspedes ou estudantes caso esteja infectado com o novo coronavírus. Neste caso, a cozinha e a casa de banho também são partilhadas e está previsto que todos os dias a casa de banho seja desinfetada por uma empregada de limpeza. Mas apesar de todos os cuidados de segurança e higiene previstos pelo proprietário, não existe na casa um quarto preparado para o isolamento de um estudante ou de um hóspede que fique infectado com Covid-19. Caso imagino que há alguém, um hóspede ou um aluno, não é? Que fica infectado, tem algum quarto assim backup
para Nós temos nada a ver e é isso que às vezes faz um bocado de confusão. Porque nós não é longe, mas estar a vir buscá-lo e imagino que ele está infectado, não vou infectar o resto da família ou ele vai transporte de infecção. Sim. Está a ver? Eu confesso que não temos isso propriamente pensado. O que eu posso dizer é que há quartos suficientes, infelizmente neste momento com chuva, para separar e que inclusive, assim, imaginando que você fica infectado, pode destinar o seu quarto, não é? A solução apresentada para a falta de um espaço específico para alguém que fique infectado é a permanência no quarto que está a arrendar, mas esta solução também significa que o hóspede portador do vírus terá de continuar a partilhar a casa de banho com os restantes e, neste caso, o nível de contágio aumenta. Ao todo, o apartamento tem 9 quartos, onde é possível albergar 20 pessoas. Em tempos normais, o proprietário diz que chegou a ter lotação máxima, mas que agora o negócio caiu. Ao todo, quantas pessoas é que a casa consegue albergar? Em teoria, para uns 20, mas isso não nos tempos normais, às vezes, acontece estar principalmente cheio. Pois agora é mais complicado. Mas você também faz essa gestão? Sim, claro. É por isso que isto é uma solução para uns meses, porque eu, infelizmente, acho que isto não vai mudar muito nos próximos meses. Numa altura de crise em que muitos proprietários de alojamentos locais ficaram sem turistas para alimentar o negócio, recorrem agora aos estudantes que chegam a Lisboa para iniciar mais uma fase. Os valores pedidos por um quarto continuam a ser muito elevados. A pandemia também veio agravar a situação e, por mais que se cumpram as regras, não deixam de se juntar numa casa pessoas desconhecidas a partilhar divisões propícias à propagação do vírus. Os jornalistas do Investigação CM ouviram o relato de um estudante que já viveu em 2 quartos em Lisboa. No primeiro era vigiado pelo senhorio e chegou algumas vezes a ter de pedir ajuda a amigos para não dormir na rua. No segundo, um T2, vive com mais 7 pessoas e, apesar de ter empregada de limpeza, é o jovem que faz a desinfecção das casas de banho. Um testemunho impressionante que revela também como muitos estudantes se viram obrigados a desistir dos sonhos durante a quarentena. Enzo veio estudar para Lisboa em 2019. Procurava uma vida melhor, uma licenciatura que lhe garantisse o futuro. Chegou a Portugal e o primeiro quarto que encontrou tinha um custo de 400 euros por mês. Vivia com mais 5 pessoas e tinha de chegar a casa antes da meia-noite, senão tinha de ficar na rua. Valeram-lhe os amigos na altura. Para além disso, era vigiado pelo senhorio 24 horas por dia. Procurar naquele site de quarto, tudo, e achei um quarto que para mim era um preço tranquilo, não tinha visto outros. Quanto é que era nessa altura? 400. E tinha as despesas incluídas, passava o recibo? Tudo incluído, passava o recibo, água, internet, tudo tranquilo. A pior parte para mim é que pronto, era uma casa, sim, tinha um pessoal lá embaixo e eu morava na parte de cima. Tinha que subir 5 andares e mais um andar para chegar ao meu quarto. Na cozinha eu me sentia bem vigiado, porque tinha uma câmera e na câmera também tinha um alto-falante, que eu podia estar na cozinha, cozinhar, tranquilo, e me aparecia alguém falando. Eu digo, então quem é? E era o meu senhorio que pegava pelo celular e falava com a gente pela câmera. Então ele estava sempre a vigiar? Ele sempre estava a vigiar. Mas era só na cozinha ou tinha também nos quartos? Pelo que eu sei, só na cozinha. Não, desculpa, na cozinha e uma câmera na sala. Depois do primeiro semestre, conseguiu encontrar outro quarto, mais barato, mas onde não conseguia guardar todos os pertences. Era minúsculo. Aguentou até ter a oportunidade de se mudar para o quarto maior da casa. 370. Mas isto é um T2? É um T2. E tem quantas pessoas no interior desse T2? 7 pessoas. O apartamento, que é um T2, consegue albergar 7 pessoas. Os valores vão subindo conforme o espaço dos quartos. As casas de banho são partilhadas. A empregada só vai limpar a casa uma vez por semana. Nos restantes dias, é Enzo quem desinfeta as casas de banho para garantir a segurança e higiene de todos. O estudante está naquela casa há 6 meses. O senhorio ainda só lhe passou
4 recibos. Os quartos da casa vão de 240, até 370. Dos 7. Dos 7. E vem cá alguma. E essa empregada de limpeza que falou, que os senhores mandam, ela vem cá de quanto em quanto tempo? Vem vem cada um dia na semana. Caso um de vocês fique infectado com a Covid-19, vocês têm algum sítio, algum quarto, tenham WC privado para vocês poderem ficar isolados dos outros e não infectarem mais ninguém? Não, tanto que ela falou, se quem tiver com sintomas, há placas, assim que entras em casa, há placas grandes em letras garrafais, numa A3, que é, se estiver infectado, fique no quarto, ligue a alguém, não saia. Mas não tem casa de banho no quarto? Não há casa de banho no quarto. Na altura da quarentena, os estudantes que vivem na casa pediram aos proprietários para baixar a renda. O pedido foi recusado. Muitos deles abandonaram os estudos e a cidade de Lisboa por não conseguirem suportar os custos. E pronto, falaram, em tempos de quarentena, falaram, olha, eu estou saindo daqui, vou voltar para o Porto, porque pronto, ele não diminuiu e eu vou ter que ir embora. E acabou por desistir da faculdade? E acabou por desistir da faculdade. Muitos amigos meus desistiram da faculdade por conta disso. Todos os anos, milhares de alunos deixam o ensino superior por não conseguirem pagar as rendas. O mundo dos quartos arrendados continua a ser um mercado paralelo e sem controle. O Estado não consegue assegurar camas em dormitórios públicos para todos e, com a chegada da pandemia, a situação agravou-se. Histórias de sonhos que ficam perdidos no tempo por questões económicas. Muitos dos estudantes que abandonam o ensino superior nos dias de hoje fazem-no por não terem condições económicas para alugar um quarto. Para evitar este cenário, o presidente da Associação Académica de Lisboa já apresentou propostas ao Governo. O aluguer de quartos para estudantes está completamente fora de controle e com a chegada da pandemia a situação piorou. Para além dos anúncios nas plataformas online, existem ainda aqueles que não estão na internet. Os alunos vão passando a palavra e o negócio é feito à margem da lei. Para o presidente da direção da Associação Académica de Lisboa, a situação é insustentável e deve sofrer alterações o quanto antes. Eu acho que acaba até por ser um bocado fora do controle de todos, não é? Ou seja, só havendo uma fiscalização direta sobre todo o tipo de alojamento que existe, porque depois também há sempre os anúncios de quartos e de casas que não são públicas, ou seja, é um passo à palavra e isso depois também é complicado também contornar-se. A não ser que exista essa parte de se fiscalizar através da autarquia local, saber e tomar medidas também para se regular a nível do teto máximo que pode existir da própria renda e depois criar outras condições também para os próprios senhorios, porque depois o que acaba por acontecer é que esses mesmos senhorios acabam por não cobrar recibos e não passarem os recibos aos estudantes, que isso depois pode ser uma das formas para contribuir para o IRS, para deduzir no IRS do agregado familiar do estudante, que em algumas situações isso não se verifica. 77% da despesa de um estudante universitário passa pela habitação, o que significa mais de metade de um ordenado mínimo por mês. A nível nacional, existem 141 mil estudantes fora da área de residência. Para Bernardo Rodrigues, é necessário criar medidas urgentes para que o estudante se consiga fixar na cidade e terminar os estudos. E nós temos que criar condições para o estudante se fixar em Lisboa, e uma das medidas que até nós apresentámos foi haver uma relação entre os dois ministérios, tanto do Ministério do Ensino Superior, da Ciência, de Tecnologia e Ensino Superior e o Ministério da Habitação, juntamente com as autarquias locais, criarem protocolos de cooperação para que exista, por exemplo, numa fase como esta, em que se reduz as residências universitárias, o número de vagas, em que existe um aumento, verificou-se desde o ano passado para este ano, um aumento de cerca de 1 a 2% das vagas no ensino superior para os estudantes,
a parte de subsidiarem até 50% o estudante o estudante universitário que necessite de facto que seja deslocado e que necessite de residência. A plataforma Alfredo permite aos senhorios verificar quais os valores praticados na zona da capital onde têm os quartos para arrendar. Para o presidente da direção da Associação Académica de Lisboa, a tutela deveria começar por fiscalizar valores e condições para apoiar os alunos. Bernardo Rodrigues defende os apoios diretos aos estudantes de forma a garantir que o número de alunos a desistir seja menor. Nós temos hoje em dia uma plataforma que é a plataforma Alfredo, que conseguimos ver a regulação do metro quadrado, o euro por metro quadrado que existe a nível do parâmetro nacional e conseguimos também ter algumas noções do que é a rua a nível de prática de preços que estamos a ter e eu acho que através daí acho que é um início da regulação que pode haver e existir por parte da tutela, mas é preciso fazer mais. É preciso fazer mais, é preciso apoiar, é preciso, neste momento em que não há condições que o Plano Nacional de Alojamento ir para a frente face a estas condições da pandemia, face ao aumento do número de vagas dos estudantes a nível de entradas no ensino superior, temos que ter outro tipo de apoios e são apoios diretos, ou seja, sabemos que é um dinheiro, entre aspas, que se perde a nível da tutela, mas ganha-se enquanto formador de quadros, porque os estudantes não abandonam e verifica-se hoje, aos dias de hoje, muitos dos estudantes que abandonam o ensino superior, a maioria da causa é o alojamento. O Investigação CM questionou também o secretário de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior sobre a questão do valor dos alojamentos. João Sobrinho Teixeira salientou a importância da plataforma Alfredo para responder às necessidades dos estudantes. O número e tipo de camas disponíveis é constantemente monitorizado no Observatório do Alojamento Estudantil, num processo de atualização permanente que responde às necessidades de estudantes e instituições de ensino superior. Os dados mais recentes indicam que se verificou uma descida generalizada nos preços no caso da oferta privada. Questionado sobre o número de camas disponíveis nas residências para estudantes durante a pandemia, João Sobrinho Teixeira revela ao Investigação CM que foram feitos protocolos com alojamentos turísticos para aumentar o número de vagas e garantir as normas da Direção-Geral da Saúde. Para obviar a redução de lugares nas residências estudantis decorrentes das normas sanitárias aplicadas devido à Covid-19, foram assinados protocolos com várias associações representativas do setor turístico que permitem estimar uma disponibilização adicional de 4.500 camas a preços controlados e equivalentes aos valores que um aluno bolseiro recebe nos casos em que não dispõe de vaga nas residências universitárias. O secretário de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior avança também ao Investigação CM que os apoios aos alunos bolseiros para a habitação sofreram um aumento com maior incidência em Lisboa e no Porto.